Ok, começou. Beleza, gente. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o Jason e o Hélio mandaram uma dúvida aqui com relação ao projeto dos planetas, com relação ao método de Verlet. Então, eu vou mostrar um código exemplo, tá? Vamos fazer um exemplozinho simples aqui do Verlet, só para a gente tentar ver se vocês identificam o que eu estou querendo dizer que não está adequado do código de vocês. Acho que lá na primeira versão que o Jason e o Hélio me mandaram, tava assim, talvez fosse funcionar. Eu só queria que vocês tentassem fazer da forma mais adequada possível. A última que o Jason mandou estava quase certa. Era detalhes ali, tá? Acho que a ideia do Jason é só tirar aquele looping T que não. Esse looping T não tá fazendo nada, na verdade, né, Jason? Podia tirar dali. Não tem nada de relevante ali. E tomar cuidado com. Qual que é a versão que você mandou hoje? Que o Jason mandou hoje, ali uma função aceleração que está ali na tela. A única coisa ali, lembrar que tem que calcular a distância, né? A distância não é R0 e R1, é o x quadrado mais y quadrado, né? Tem que tomar cuidado com a definição ali. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar a tela aqui. Vou começar com a dúvida deles, que eles já fizeram, tá? Depois eu vou abrir para os outros tirarem dúvidas dos projetos também. Tá? Todo mundo aí, né? Ok. Então, vamos lá. Só para mostrar, vou fazer um exemplo bem simples, para não entregar o projeto de vocês inteiro pronto, né? E o Solve IVP, né? Vamos pensar assim, ó, o que eles estão fazendo é o método de Verlet, né? Então, no método de Verlet, o que muda com relação a Fuji-Kuta e a Euler é que a gente está lidando com uma equação de segunda ordem. Então, o problema que a gente quer resolver agora é... Vou escrever aqui explicitamente para a gente deixar salvo. É tipo lei de Newton, né? Segunda derivada da posição com relação ao tempo é igual à aceleração, que pode depender do tempo e pode depender de R. Então, é esse o problema. A única coisa aqui é que eu não coloquei vetores, mas vamos colocar vetores, porque esse R pode ser um vetor qualquer. Perdão. Enter antes da hora. E não só o R pode ser um vetor, mas a aceleração também ela é vetorial. Então, a gente quer resolver esse problema, segunda derivada da posição com relação ao tempo, igual à aceleração. A princípio, a aceleração pode depender do tempo, pode depender da posição R de cada partícula, e pode depender da velocidade também. Só que o método de Verlet padrão, a gente considera que a aceleração não depende da velocidade, só depende da posição. Tá? Lembrando que, em geral, quando a aceleração depende da velocidade, é por causa de atrito, né? Ou campo magnético, mas tipicamente atrito, vamos pensar assim, e aí você tem um termo de decaimento, né? Um termo de perda de energia. Ou então, a outra opção, em geral, é o campo magnético. Mas aqui a gente vai pensar em partículas se movendo simples, né? Então, a gente pode considerar que não tem atrito e tratar a aceleração dependente só da posição e do tempo. Tá? Para resolver esse problema, a gente precisa de uma condição inicial que vai ser basicamente o R0, que é o R calculado, o R dado em T igual a 0. Mas essa condição não basta. A gente tem que ter duas, como é uma equação diferencial de segunda ordem, a gente tem que ter duas condições iniciais. Então, a segunda condição inicial costuma ser a velocidade em zero. O nosso problema, aqui agora com as equações compiladas, é esse daqui. Então, eu tenho a segunda derivada de R com relação a t igual à aceleração. A condição inicial é R0 e V0.
Bom, agora, que problema especificamente a gente vai tratar aqui para ilustrar o método? Vamos pegar realmente o caso mais trivial, que é o caso da queda livre bidimensional, lançamento oblíquo de um projétil. Então, neste caso, eu vou colocar só a equação, então não vou colocar muito texto, não, porque é mais rápido aqui. Então, a minha aceleração como função do t e como função de r, ela é trivial, né? Porque, na verdade, ela não depende nem do tempo, nem da posição, porque é só o lançamento oblíquo, né? Então, nesse caso, ela vai ser menos a gravidade na direção y, certo? Então, é uma aceleração trivial nesse caso, não tem dependência em RT. Então, vamos lá. Então, agora, a implementação ela é muito semelhante ao que vocês fizeram para Runge-Kutta e para Euler. Praticamente a mesma coisa, só muda a regrinha interna. Então, como é que eu faria isso daqui? Eu vou definir uma função, a aceleração. Tá? Vou chamar só de A, para ficar mais curto o código. Tá? Que recebe como parâmetros, só lembrar a ordem aqui, o solve IVP, ele requer que... desculpa, eu não vou usar o solve IVP porque eu estou fazendo Verlet, né? Mas eu quero seguir um princípio parecido com o do solve IVP. Então, é uma função t e y, né? O t e o r. Então, vamos manter essa ordem, t e r. Então, ela recebe t e recebe r. Lembrando que o t é o tempo e r é um vetor, que é o vetor posição das minhas partículas. Neste exemplo trivial, eu tenho só uma partícula, né? Então, eu vou definir aqui o x da partícula 0 como sendo o r componente 0 e o y da partícula 0 como sendo o R1. Se eu tivesse outras partículas, ou planetas, no caso de vocês, eu poderia continuar aqui dizendo que o x1 é o R2, o x3 é o R3, perdão, o y1 é o R3, e vou seguindo essa sequência até completar o número de planetas que eu estou considerando. Tá? Então, aqui eu vou deixar ilustrado como se fosse uma partícula única, né? Então, o meu R vai ser um vetor de duas componentes, onde a primeira componente é o x e a segunda componente é o y. Para esta aceleração, de novo, para essa aceleração eu não vou usar esse R, eu só estou lendo ele aqui para ilustrar como seria se dependesse da posição. Tá? E aí, como é que é o meu vetor aceleração? Então, eu vou calcular aqui a aceleração na direção x da partícula 0. Quanto que é? Bom, na direção x é 0, não tem. A aceleração na direção y da partícula 0 vai ser menos a gravidade. Então, menos... Vou deixar aqui hard-coded o 9,8. Só lembrar que a unidade está em metros por segundo ao quadrado. E aí, para essa função terminar, eu vou retornar. Então, o que essa função faz é calcular a aceleração total, né, de todas as partículas. Então, como eu só tenho uma partícula, basta eu retornar um NumPy array com um vetor da aceleração de todas as partículas. Então, nesse caso, é só o AX0, AY0. Lembrando que a sequência aqui de acelerações, x, y, partícula 0, partícula 1, 2, 3, tem que seguir a mesma sequência do vetor R, né? O índice 0 está associado ao x0, então tem que estar associado à aceleração na direção x da partícula 0. Mesma coisa, o 1 eu associei ao y0, então tem que estar associado à aceleração na direção y da partícula 0 também, e assim por diante. Então essa é a minha função aceleração. Tá? Então vamos ver agora o método de Verlet em si. Vou pegar aqui da Wikipedia e vou dividir a tela em duas para a gente poder analisar aqui. Então, vamos lá. Então, o método de Verlet está resumido nestas equações aqui. Então, são duas equações. Veja que, como eu tenho uma velocidade inicial, eu estou dizendo para vocês que o método de Verlet que a gente vai usar não lida com a velocidade, o método de Verlet em si é esse daqui. Parecido com Euler, né? O x, no nosso caso, é o R, né?
no ponto n mais 1 é 2xn menos xn menos 1, mais a aceleração calculada nas posições xn vezes dt ao quadrado. Então, isso daqui vale para todos os pontos n, ou instantes de tempo, n, 1, 2, 3. Tá? Então, 1, na verdade, é o ponto atual, né? Então, vai calcular o x2, o x3 e o x4. O x0, que é a condição inicial, está aqui, é o nosso R0, e o R1, que não aparece em lugar nenhum, né? O R1 está faltando, porque a gente tem o R0, que é a condição inicial, temos uma expressão recursiva para o R2, 3, 4, está faltando o R1. O R1 a gente calcula seguindo esta regra aqui, que é uma aproximação mais simples, basicamente sorvetão, né? Para calcular o x1 a partir do V0, que é a nossa condição inicial. As nossas duas condições iniciais vão entrar aqui, ok? Então, vamos definir aqui. Ó. Então, eu vou definir a condição inicial, que é o meu vetor R, né? O vetor R0, vai ser num pi array, e eu vou dizer que a minha condição inicial é a partícula na origem, então 0, 0. Tá? E a minha velocidade inicial, eu vou colocar um lançamento de 45 graus. Então, vou colocar a velocidade em x igual à velocidade em y, sei lá, 5 metros por segundo. 5 e 5. Né? Metros por segundo. Aqui é 0, mas tecnicamente a unidade é metros. Né? Ok, e aí eu vou calcular o x1. Então, a partir da velocidade inicial, eu calculo o x1, que é esse cara aqui. Então, o x1 vai ser o x0, perdão, é só converter para R, né? R0, mais T0 vezes dt, falta definir quem é o dt, claramente, mais 0,5 da aceleração. Aí, qual que é a aceleração? É o A, calculado, bom, aqui não está aparecendo explicitamente o tempo, mas esse primeiro salto eu vou calcular em t igual a 0, né, que eu estou fazendo a primeira propagação. Então, é t igual a 0, e as posições é a posição inicial, é o R0, vezes dt ao quadrado. Falta o dt aqui. Né? E depois eu vou prosseguir calculando o x2, x3, ou o R2, R3, R4, e para isso eu vou embutir num loop. Tá? Então, para fazer esse processo agora, a minha recomendação é, a gente já tem a aceleração, agora vamos definir uma função que eu vou chamar de Verlet, que é semelhante ao solve IVP. Ela vai fazer o papel do solve IVP. Eu vou passar para ela quem é a minha função aceleração, vou chamar de fun, igual o solve IVP chama. Eu vou passar a condição inicial, que eu vou chamar de R0, V0 mesmo, são as duas condições iniciais. Lembrando que o solve IVP recebia só uma condição inicial, porque ele lida com equações diferenciais de primeira ordem. O nosso, como está lidando com equações diferenciais de segunda ordem, tem que receber duas condições iniciais. O próximo parâmetro que o solve IVP receberia é a lista de instantes de tempo. Na verdade, o solve IVP recebe o T0 e o T máximo, e depois tem o T eval, que é a lista de instantes de tempo. Aqui vamos fazer mais simples, vamos passar a lista inteira de instantes de tempo, então eu vou passar aqui o que eu vou chamar de T-list, que é, né, o vetor, ou T-vec, né, o vetor com os instantes de tempo. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer nessa função? Primeira coisa, eu posso aproveitar para calcular o dt a partir dela, vai ser o T-vec1 menos o T-vec0. O solve IVP calcula o dt adaptativamente. Aqui a gente não vai fazer isso, vamos fazer um dt fixo, que é o dt dado pelo seu TVEC, um código mais simples. Bom, então agora sim, então este código aqui, ó, eu vou trazer aqui para dentro, que é o cálculo do R1, então calculo aqui o primeiro passo, t igual a 0. Bom, vamos só definir aqui, né, vamos fazer assim, só para introduzir o índice de tempo. Então eu vou falar que o meu tempo é basicamente n vezes dt, né? Então, eu calculo aqui o dt.
Vamos pegar aqui também o número total de tempos, vai ser o tamanho do vetor tvec, né? O número de instantes de tempo. Então, o primeiro passo é o passo em que eu vou de n igual a 0 para n igual a 1, né? Então, calculo R1. Beleza. Agora eu tenho que usar esta regra para calcular os outros instantes de tempo. Então, eu vou fazer um for. Vamos usar aqui o nzinho mesmo, in range. E o range vai começar de 1 e vai até, bom, o tempo máximo, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Vamos colocar n aqui, depois a gente analisa com calma se está certo esse n. E aí eu vou calcular aqui, ó, o Rn mais 1. Vamos chamar isso de R2, só para tentar entender. Então, o R2 vai ser igual a 2 vezes o R1 menos o R menos 1 vai ser o R0, certo? Rn menos 1, né? Vai ser o R0, mais a aceleração, mas agora a aceleração é a minha função fun, né? Aqui, isso, fun, a aceleração calculada no instante de tempo t. Qual é o instante de tempo t? Vai ser o t índice n, né? E as posições, a posição que é a posição atual, que é o R1, certo? Então, este é o processo, mas claro, aqui não está completo porque eu não estou armazenando essas variáveis R0, R1 e R2 num vetor para poder retornar. Então, isso eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Como é que eu vou armazenar essas quantidades? Então, eu não vou... Acho que eu vou parar por aqui. Não vou rodar o código nem nada. Tá? Vou parar por aqui porque eu quero que vocês, no projeto, pensem a respeito de como fazer isso. Tem mais de uma forma. A gente viu lá no método de Euler e no método de Runge-Kutta que eu posso criar uma lista do NumPy e ir anexando iterativamente dentro do loop elementos nessa lista. Ou eu posso declarar aqui fora um NumPy Array já com o formato correto para receber tudo pronto e ir só salvando nesse NumPy Array, nos índices adequados, as soluções. Mas percebe, ó, vou só trazer de volta essa linha aqui para fora, que uma vez que eu escrevo assim, a estrutura vetorial já está incorporada. Fora, vamos só definir um dt igual a 1 aqui, só para poder rodar o código aqui, né? Então, o R0 é um vetor de duas componentes, o V0 é um vetor de duas componentes, dt é um escalar, e a minha aceleração, ela recebe um vetor de duas componentes, que é o R0, decompõe ele aqui em x0 e y0. Neste meu exemplo bobo, eu não estou usando R0 e Y0, no caso de vocês vão usar, né, nos planetas, para calcular as acelerações. Então aqui eu só estou decompondo para ilustrar, mas não estou usando. E depois de calcular as acelerações, eu monto um vetor que me retorna as acelerações naquele instante de tempo. E esse vetor vai entrar aqui, né? Aqui faltou trocar o A por fun, né? Dentro da função é o fun. E como já está vetorial, se eu executar, ó, ele vai calcular o R1. Então, a minha partícula começou na posição 00, e agora, com essa evolução, ela já está na posição 5 e 0.1. Tá? Porque eu pus um dt bem grande, né? Se eu colocasse um dt aqui pequeno, que é mais adequado, aí ela sai só um pouquinho, né? Avançou pouco agora em x e y, que é o chute inicial. E com isso, depois você tem que fazer esse procedimento. Então, uma vez que essa parte vetorial está pronta, aqui também é vetorial, né? O vetor R, vetor R1, vetor R0 e a função que é basicamente essa função aqui em cima que também está vetorizada. Deu para entender agora? Claro, falta retornar aqui a aceleração, né? Mas aí, para retornar, vocês têm que compor o objeto que vai ser retornado, anexando no vetor ou declarando o vetor de um NumPy Array antecipado aqui para receber os componentes. Hélio e Jason, sacaram o que eu estava querendo dizer nas mensagens, não? Deu para entender, professor. Aquela que eu tinha mandado para você, o que estava errado era o for na aceleração, que não precisava, que esse aqui é o instante, é a aceleração instantânea, deu para entender. E o R, né, que o R vai mudar, que é o quadrado. X mais y, x quadrado mais y quadrado. Isso, exato. Entendi. Entendi. Isso.
basicamente isso. Não tem esse for, o resto eu acho que tá certinho. Sim, sim. E claro, isso aqui, do jeito que está aqui, vale só para o Sol Terra, né? Quando você tiver mais planetas, sim, no caso. o vetor R vai ter mais componentes e tal, né? Uhum. Então é isso. Então, uma vez que vocês implementarem a função Verlet dessa forma, percebe que do jeito que eu estou tentando ilustrar aqui a implementação, nada aqui depende explicitamente de que problema você está resolvendo. A única coisa que eu estou assumindo aqui nesta parte da implementação é que a minha função aceleração recebe 2 parâmetros, que é a posição, o tempo e a posição, e não depende da velocidade. Mas esse código aqui, ó, do jeito que eu estou elaborando ele é genérico. Vai valer para qualquer problema que você queira resolver por Verlet sem velocidade. Tá? Não só para os planetas, vale para qualquer caso. Então, do jeito que está aqui, que eu fiz para um lançamento oblíquo, do jeito que está aqui vai valer para os planetas também, porque é só trocar a função aceleração. Então, do mesmo jeito que o Solve IVP é um método genérico para qualquer equação diferencial de primeira ordem, basta você definir quem é a função do lado direito, né, a função f lá no Solve IVP, você declara ela e passa como parâmetro, aqui também, você declara a função aceleração, passa como parâmetro, acabou. O método aqui, eu quero que vocês façam de forma genérica, é o método de Verlet para qualquer problema. De tal forma que você vai poder pegar, copiar e colar esse código aqui e usar ele em outro projeto, se precisar, com outro tipo de abordagem, desde que possa ser usado a Verlet nele também. Sacou? Entendi. Sacou, deu para entender, senhor. Eu achava que ia precisar fazer um for na própria aceleração, porque estava calculando ponto a ponto. Se vocês forem, não. Então, divide em 2 etapas, né? A aceleração retorna no instante do tempo. Eu não estava sabendo separar até onde era a aceleração, a partir de que momento ia ser o Verlet. Por isso que eu acho que estava dando tanto problema. Usem o Solve IVP como motivação de toda a estrutura do código. Aí vai te ajudar a elaborar bem. Isso. Tinha alguma coisa que eu ia falar aqui que me fugiu aqui agora. Me fugiu algum detalhe. Se eu lembrar depois eu... Professor, uma outra coisa também que eu não entendi direito, você falou que não precisava da velocidade e tal. Eu achei também que a gente não ia precisar nem da velocidade inicial, nem do V0, sabe? Da condição inicial. Não, isso aí precisa. Tá aqui, ó. O V0 precisa pro X1, no caso. Pro X1. Se você não precisar do V0, os planetas vão ficar parados. Eles não vão sair do lugar. Você tem que dar uma velocidade inicial para eles. Eu achei que tivesse que colocar o V0, escrever o V0, tipo uma... Só que não faria sentido também, porque seria uma constante, dar 0. Mas eu achei que ia ter que escrever tipo um DXDT, sabe? Pra escrever o V0. Mas eu pensei, não faz sentido também. Não tem como, porque alguém tem que ter dado uma velocidade inicial para os planetas, né? Um meteoro, alguma coisa, explodiu alguma coisa, os planetas começaram a se mover. Você está simulando as coisas depois que eles já se moveram. Então você tem que dar uma velocidade inicial. Você não está você não está simulando o surgimento dos planetas, né? Então você tem que começar de onde eles estão. Ok? Sim, saquei, valeu. Estou incomodado que eu tinha alguma coisa importante para falar aqui. Sim, lembrei. Quando vocês tiverem vários planetas, se for, bom, igual eu falei, só o Sol e a Terra, o código do Gerson está quase pronto. Se for Sol, Terra e Lua, ou Sol, Terra e Júpiter, são só 2 planetas, não é muito difícil você escrever na mão essa função inteira aqui, calcular todas as acelerações na mão. Eu tenho um código que eu fiz na primeira vez que eu desenvolvi esse projeto, que eu considero os 8 planetas e a Lua. Coloquei todos. Então, são 9 corpos mais o Sol, né? E aí, você ficar copiando e colando é muita coisa, né? São expressões gigantescas. Você tem que, por exemplo, a aceleração da Terra depende da posição dos outros 8 corpos, de todos os planetas e da Lua. Tem que somar a aceleração da Terra devido à Lua, devido ao Sol, devido a Marte, devido a Júpiter, devido a Saturno, e por aí vai. Então é muita coisa. E ficam expressões grandes e a chance de você começar a errar vai aumentando, né? No copia e cola, acaba errando. Então, uma coisa que eu fiz nesse primeiro código é um loop pelos planetas. Então, para calcular a aceleração na Terra, é a soma da aceleração de cada um dos planetas, né? Então, dá para fazer um loop esperto aí para simplificar a conta quando tem vários planetas.
Só que eu não recomendo fazer com os 8 planetas, não, porque os mais distantes, principalmente, eles andam muito pouco em um ano, né? Então, para você fazer uma simulação dos 8 planetas, o seu intervalo de tempo vai ter que ser 300 anos. E aí o código começa a ficar um pouco pesado para Python, né? Seria melhor trabalhar em compilar o Python ou trabalhar em outra linguagem. Então, por isso que eu falei, vamos fazer Terra, Sol, Lua e Júpiter. É suficiente. Júpiter tem um período longo também, acho que uns 5, 7 anos, mas não é tão crítico. Então dá para rodar. Tá ok? Aí, vocês podem fazer sem usar a soma, só realmente escrever todas as expressões na mão primeiro. Recomendo fazer assim, na verdade, para depois tentar olhar para o código e perceber que dá para escrever como uma somatória. Mas primeiro ganhem familiaridade com o código sem tentar inventar a soma, que simplifica, mas tem uma complexidade por trás. Tá? Fechou, gente? Beleza, então, professor. Obrigado. Ok. Vou apagar esse código aqui, tá? Mas está gravado aí, qualquer coisa vocês peguem os detalhes na gravação, tá? Outros? Alguma dúvida nos projetos? Como é que tá? Pessoal, não tem? Professor, a gente está aprendendo o OpenCV agora, eu e o Thiago. Tá, mas conseguiram fazer alguma coisa? Queria que vocês fizessem algumas coisas sem o OpenCV também, tipo, calcular a derivada da imagem, com transformada em Fourier, para fazer a detecção de bordas, esse tipo de coisa. Essa parte a gente conseguiu fazer sem o OpenCV. Conseguiu? A gente Com não FFT? fez a transformada de Fourier, mas a gente fez alguns filtros já. Tá. Deixa eu ilustrar aqui, ó, rapidinho. Vocês conhecem o GIMP? Tem o Photoshop também, né? Mas o GIMP é gratuito. Vou pegar uma imagem qualquer no grupo, no Google. Sei lá, foto. Vou pegar a foto de alguém aqui. Vou pegar dessa pessoa aqui. Eu abro aqui no GIMP, ó, se vocês olharem nos filtros do GIMP, tem diversos filtros, né? Então, aqui, por exemplo, tem esse Gaussian Blur, que ele vai desfocar a imagem. Então, quanto maior o tamanho aqui do raio da gaussiana, da largura da gaussiana, mais ele desfoca a imagem. Esse filtro aqui, de desfocar a imagem, é basicamente a convolução da imagem com uma gaussiana. Essa convolução da imagem com a gaussiana vocês podem fazer via FFT. A gente não viu convolução, mas é fácil fazer convolução via FFT. Ou então tem um comando do NumPy, ou do SciPy, não me lembro agora, ou dos dois, acho que esse tem nos dois, que é um comando específico para fazer convolução, que vale a pena dar uma olhada, porque ele facilita. Ele basicamente, a FFT já é rápida, e o convolution pronto do SciPy ou do NumPy é mais rápido ainda. Já está prontinho para fazer convolução. Você só tem que passar com o que você quer fazer a convolução. Então, tem que dar uma estrutura para o kernel de convolução. Kernel de convolução, nesse caso aqui, seria a gaussiana. Né? Pegando a imagem e convoluindo com a gaussiana. Então, o kernel seria a gaussiana. Então, lá no NumPy e no SciPy, você tem esse comando convolution, que você informa a imagem e o kernel, e ele faz a convolução para vocês. A gente tinha achado uma pessoa que fez desse jeito, que ele tinha definido... Era um monte de array, depois ele usava o convolved alguma coisa para fazer os filtros. Convolve 2D, né? Isso. Mas entendam esse array, é uma matriz, na verdade, né? Entendam por que a matriz tem aquele formato. Para fazer o blur, a matriz é basicamente uma gaussiana. Tá? Para fazer as derivadas, a matriz basicamente é a derivada de diferenças finitas. Um ponto para lá, um ponto para cá, mais um, menos um. Né? Que é a expressão da derivada em diferenças finitas. Entendam isso para explicar para o resto da turma depois, tá? O que mais tem aqui? Ó? Tem o blur e tal. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não lembro onde está. O high pass também. Não, perdão. High pass não. Noise reduction. Tem vários filtros que são basicamente convoluções. Tem que olhar um por um quais são. Tem um aqui que é a detecção. Tá aqui, óbvio, né? Edge detect. Então tem vários edge detects. Tá vendo? Tem a diferença de gaussianas. O edge em si, eu não sei o que é, não lembro.
Aí tem o Laplace e o Sobel, tá? Então eu recomendo que vocês... E o Image Gradients, que é basicamente derivadas, né? Então vários desses métodos aqui são filtros bem simples que dá para fazer com FFT. A diferença de gaussianas, se não me engano, o que ele faz é duas convoluções com gaussianas e larguras diferentes. E aí você faz a diferença da imagem com as duas gaussianas. Nas regiões onde a função é suave, não tem grande, a imagem, né, é suave, não tem grandes variações, o desfoque das duas gaussianas e larguras diferentes vão ser iguais, não vão fazer diferença, então não aparece nada. Nas regiões de borda, né, onde tem a fronteira da imagem, por exemplo, o braço da mulher aí, nessa região a imagem varia bastante, né, a intensidade da imagem. Nessa situação, o blur de uma gaussiana mais fina com uma mais grossa vai ser diferente, e a diferença evidencia isso. Então esse daqui, ó, tá lá. Então você vê que tem dois raios. Um raio é 1, outro raio é 2, é o raio das gaussianas. Se os raios forem iguais, se eu colocar as duas igual a 1, deixa eu descer aqui. Aí desaparece, né? Porque se as duas são iguais a 1, eu estou subtraindo 1 menos 1. Vou pôr 1 na mão aqui para deixar. Agora, se eu vou mudando o raio de uma delas, eu vou detectando as bordas, vão ficando evidenciadas, né? Esse daqui é basicamente dois blur gaussiano e a diferença deles. Aí qual está maior, qual está menor, muda um pouquinho as características, tá? O outro, né? Vamos ver só mais um aqui. Edge Detect. O Laplace é o operador laplaciano, que é a derivada segunda, tá? Então ele vai fazer a detecção de borda pela derivada segunda. Esse daqui não tem propriedades editáveis, então ou é isso ou não é. Bom, sei lá o que é isso aqui. Esse filtro do GIMP em particular, eu não sei o que as opções servem, mas Laplace basicamente é uma derivada segunda. Deixa eu cancelar. Vou ver mais um aqui. O gradiente, né, que é a derivada, a derivada aqui muito provavelmente é o gradiente, né? Então é a derivada nas duas direções. Aqui você tem a opção, né? Então nesta opção padrão, o GIMP está tomando o gradiente em cada um dos pontos, e o gradiente é um vetor. E o que ele está usando para construir a imagem é a magnitude do vetor, ou o módulo do vetor. Então não depende da direção. Agora tem uma opção aqui, ó, que você usa a direção do vetor para quantificar o gradiente da imagem. E aí, ó, fica um pouquinho diferente, fica mais ruidoso. Então ele vai usar a direção do gradiente para especificar as linhas de contorno. Então te dá se fosse uma imagem de um terreno, daria provavelmente as curvas de nível do terreno, né, usando o método de gradiente, de direção. E Both, ele faz alguma mistura, que eu não sei bem, ele mistura um pouquinho de cada, né, uma porcentagem de cada. Então esse é o gradiente. Vamos ver só mais um, vai. Que é o Sobel, que também é uma derivada, mas numa direção específica, tá? Então aqui você escolhe em que direção você quer tomar a derivada. Então nesse caso aqui é a direção horizontal e vertical, tá as duas. Eu posso, por exemplo, só horizontal. Se eu tomar só a derivada horizontal, ó, aqui talvez não dê para perceber o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu... Não, eu sei o que está acontecendo, mas não é tão evidente de ver só alternando. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui em cima. Vou fazer um desenho vermelho aqui, ó, uma faixa vermelha, bem espessa. Vamos comparar a derivada vertical e a horizontal. Vamos fazer uma outra aqui mais na horizontal para ver se fica mais fácil de entender. Filtro, Edge Detect, Sobel. Olha lá. Então esse daqui, veja, aqui eu tomei a derivada nas duas direções, né, horizontal e vertical. Então o contorno está inteiro definido. Se eu tomar a derivada só na horizontal, tirar esse keep sign aqui para evitar. Você vê que aqui ó, ficou esmaecido, né? E eu tenho a derivada mais definida, só na vertical, né? Então tá pegando flutuações da imagem na direção vertical
e não está pegando na direção horizontal. Aqui tem um pouquinho, porque eu tracei na mão, né? Se eu tivesse traçado algo mais retinho, você ia ver a derivada numa direção só. E o oposto aqui. Agora você vê que aqui ficou mais claro, né? Você vê a derivada aqui nas pontas e aqui não. E se eu pôr as duas, você vê o contorno completo. Esse keep sign, você vai trocar o sinal ou não, porque a derivada depende do sinal, né? Agora, uma coisa que a gente não discutiu é, beleza, fazer isso é interessante. Agora, qual é o propósito de fazer isso? Vocês têm uma ideia? Por que detectar a borda é algo interessante? Pode qualquer um responder, não só o pessoal do projeto. Eu imagino que seja para pegar tumor. Para o quê? Perdão, falhou no final da ligação. Pegar tumor, imagem. Pegar tumor, pode ser também. Realmente para isolar objetos, né? Para você isolar grandezas de interesse. Então, uma vez que você fez um filtro que evidenciou tão bem a borda, esquece esse, pensa nesse daqui, ó. Você percebe quão bem definida está o contorno da moça na foto? Então agora eu posso, em cima desse algoritmo, porque isso daqui é uma matriz, basicamente, né? Daqui tá colorido, que fica mais bonito e tal, mas pensa em preto e branco. Então é uma matriz, né? Então vamos tentar fazer assim, para ficar mais evidente. Vou converter essa imagem para escala de cinza e tentar fazer o mesmo edge detect aqui com o Sobel. Tá? Ok. Beleza, então aqui está o edge detect, e aí a gente pode tentar mexer no contraste da imagem, de repente. Vamos ver. Brilho. O contraste, ó. Vamos pensar assim, tá? Se eu trabalhar um pouquinho mais, tem técnicas mais apropriadas do que ficar mexendo barrinha no GIMP para fazer isso, mas você percebe que eu tenho aqui já uma situação em que o contorno está extremamente evidenciado. Isso aqui é uma matriz de zeros e uns. Então, aonde tem preto é 0, e aonde tem branco é 1, por exemplo. Então, eu tenho os contornos bastante bem definidos. Então, eu posso fazer um algoritmo agora que vai começar de um ponto aleatório. Imagina que começa desse ponto aqui, sei lá, índice da matriz 50, 30, whatever. Né? Tá num ponto aqui. Aí esse algoritmo vai fazer um loop que vai andando para a direita. Anda para a direita, anda, chega aqui. Aí ele para no momento em que ele perceber que o valor da matriz saltou de 0 para 1. Ou né, de 0 para finito, depende da intensidade que está trabalhando. Então, quando ele percebe que trocou o valor da matriz, deixou de ser 0, ele identificou que tem uma borda aqui. Aí o que eu posso ir fazendo? Eu posso ir fazendo rotações horárias, por exemplo. Não posso ir para a direita porque tem uma borda. Então eu tento ir agora, sei lá, tento ir para cima e vejo se tem borda. Não tem, então eu vou para cima. Dei um passo para cima, agora eu tento dar um passo para a direita. Talvez eu consiga dar um passo para a direita, talvez não. Então se eu der um passo para a direita aqui, vai ter borda. Então eu não consigo, vou para cima de novo. Tento dar um passo para a direita, não consigo, tem borda. Dou mais um passo para cima. Agora tento ir para a direita, consegui. E vou fazendo esse zigue-zague e vou contornando a moça. Chega aqui, ó, eu consigo dar um passo para a direita e tem que fazer um algoritmo que faz uma verificação circular para ver se eu posso dar um passo para baixo. Então eu vou tentando dar um passo, um algoritmo que eu vou tentando caminhar ao redor da borda. Com esse algoritmo eu consigo detectar exatamente a posição da borda, fazer uma lista de pontos aonde essa borda está e extrair só esse trecho da imagem para depois eu trabalhar em cima desse trecho da imagem. Tá? Aí eu posso pegar, por exemplo, quer ver? Tentar fazer aqui no GIMP. Vou fazer uma seleção, tá vendo? Ó? Eu cliquei aqui na seleção esperta do GIMP, que faz algo muito parecido com isso, que é o Fuzzy Select. Esse algoritmo do Fuzzy Select é quase o que eu acabei de falar. Ele faz uma detecção que ele procura pelos contornos. Mas aqui ele passou reto, porque tem uns buraquinhos aqui, ó, que atrapalhou um pouquinho. Então, neste caso do Fuzzy Select, eu posso controlar um pouquinho pelo threshold. Tá?
que é um pouco difícil de implementar por conta própria. Deixa eu tentar acertar aqui. Não sei se do jeito que eu estou querendo fazer vai dar certo. Está fazendo de improviso aqui. Talvez não funcione. Talvez não seja o fuzzy que eu quero. Tem um método que faz a seleção por região. Select by color vai pegar demais. Eu acho que, na verdade, que eu peguei aqui, eu acho que eu apliquei esse filtro um pouco intenso demais, vai ser difícil de aplicar. Bom, vou parar por aqui, senão eu vou, de improviso, não dá certo as coisas. Mas basicamente eu poderia pensar que eu consigo selecionar só a região interna do contorno desta imagem, e aí com isso eu excluo o fundo e capturo só o foreground, né? Tem o foreground selector aqui, mas não sei se nesse caso vai funcionar. Esse aqui ele é interativo, eu preciso contornar a imagem. No que a gente está discutindo, eu não precisaria fazer isso, né? Mas aqui talvez ele consiga, porque já dei toda a dica, né? Não sei, não lembro como é que usa esse fuzzy selector aqui. Então, um pouquinho difícil de pensar. Mas imagina que se eu conseguir fazer isso direitinho, eu consigo selecionar só a parte de dentro, excluir o que não é de interesse, e aí eu consigo fazer algoritmos que vão manipular e avaliar o que é o conteúdo só da região que eu estou interessado. Então, o primeiro passo para fazer isso é você detectar a borda. Depois tem outros algoritmos que vão te ajudar a isolar e manipular a informação. Sacaram? Então, é basicamente isso. Tem um programa agora no celular, um app, que provavelmente usa o OpenCV, que ele faz a detecção de objetos em tempo real. Então, o pessoal usa no trânsito para contar o número de carros que está passando, por exemplo. Você filma e aí você consegue marcar um quadradinho em torno de cada carro. E aí, para você fazer isso, você tem métodos de inteligência artificial para fazer isso, que já detectam um objeto automaticamente. Mas se você quiser, dado que o algoritmo achou que tem um carro naquela posição, por inteligência artificial, você pode agora isolar aquele carro fazendo detecção de bordas e isolando o objeto. Tem várias técnicas associadas a isso. É bem interessante. Igual a Laura falou, você pode usar para detectar câncer e isolar a imagem do câncer para poder trabalhar e verificar se é câncer mesmo ou não. Ou fazer análise de objetos em movimento, fazer análise estatística de crescimento de amostras em física, ou fazer análise de diversos experimentos que você tem que acompanhar alguma coisa e tem que acompanhar onde aquela coisa está em tempo real para poder fazer a análise. Ok? Nessa parte do OpenCV a gente estava mexendo agora há pouco, a gente até conseguiu ver a parte da detecção em tempo real. Só que nenhum dos programas que a gente conseguiu executar, a gente conseguia fechar depois, sabe? Eles continuavam rodando para sempre e a gente não conseguia fechar, só usando o gerenciador de tarefas. A gente não sabe o porquê. Bom, depois, se vocês quiserem me mandar um exemplo do código, esse eu não vou conseguir ajudar de cabeça, mas eu posso procurar o que está faltando. Deve ter algum comando de close, alguma coisa para encerrar em algum lugar. Tá. Porque se você está fazendo em tempo real, você tem um comando que abre a câmera, que inicializa a câmera, e depois você tem que ter um comando para fechar a câmera. Eu tenho um código OpenCV meu, vou olhar rapidinho aqui se eu vou achar rápido. Se eu não achar rápido, a gente deixa para depois. Aqui. Tem umas coisas que estão comentadas. Então aqui eu inicializo a janela. Então vocês estão usando esse video capture, né, para inicializar a câmera, né? Isso? Isso. Então aí, bom, eles têm aqui as propriedades da câmera, aí você vai fazer a captura. Aqui, ó, você tem esses dois comandos que eu uso no final. Então o cap aqui é o capture, que é a câmera, né, basicamente. Então você tem que rodar no final um cap release, que é para desligar a câmera.
E aqui eu rodo um Destroy All Windows, que é para fechar todas as janelas que o OpenCV criou na execução. Aqui no meu caso, eu acho que eu crio várias janelas, porque eu faço esse track bar para controlar algumas coisas. Eu não posso executar o código agora porque eu estou usando a câmera, né? Mas é basicamente isso. Tá, aqui embaixo também, que é um código, uma versão mais complicada. É isso, é o Cap Release e Destroy All Windows. Esse código aqui eu faço a captura do movimento de um pêndulo. Eu coloco um pêndulo para balançar na frente da minha câmera, e ele captura o movimento. Então, o que você está vendo aqui, ó, é que está uma oscilação muito rápida, né? Eu rodei por um tempo muito longo, tem, sei lá, 5.000 frames aqui. Então, aqui é o pêndulo oscilando, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas está bem apertadinho no gráfico. E aqui eu faço a transformada de Fourier e vejo o pico, os dois picos, ó. O pico do cosseno. Tá? Tem esse pico central aqui, mas esse pico central é por causa da média. Você vê que o Y não está centrado em zero. Então, por não estar centrado em zero, aparece esse pico central. Mas esses dois picos laterais aqui é basicamente o pico do cosseno. Ok? E claro, e aqui tem um decaimento, porque é um decaimento, né? O pêndulo é amortecido, tem resistência do ar, ele vai decaindo. Ok? Ok. Veja esses dois comandos, o Cap Release e o Destroy All Windows, deve ajudar vocês. Se não for isso, depois eles me dão um toque que eu tento ajudar mais. Quem mais? Pessoal do Jogo da Vida. Então, a gente não conseguiu fazer muita coisa ainda. Já dei uma semi-dica aqui implícita, aqui, o método do convolve, que eu falei de convolução do NumPy, pode ajudar bastante vocês, tá? Tenham isso em mente. Tá. Bom, vocês querem tirar alguma dúvida? Acho que não. Realmente tá meio apertado. Eu tô tendo prova toda semana. Essa semana que vai ser a última, eu vou ficar de boa. Tá, mas você tem que estar em cima da hora, tem que começar a fazer esse código aí. Tá, vamos conversar sexta-feira. Comecem a pensar no código pra gente discutir sexta-feira, então. Ok? Não, beleza. Bom. Professor, só uma perguntinha rapidinho. Pode, né, fazer a pergunta? Pode. Quando o senhor falou que o senhor explicou lá, fez o overlay e tal, deu uma mostrada mais ou menos como que vai ficar, e a gente tem que implementar segundo o nosso programa mesmo e tal, beleza. Mas na hora que o senhor falou de elevar x ao quadrado e y ao quadrado, o senhor está falando de elevar a componente r, tipo r0 ao quadrado, né? R, abre colchete, escreve 0, mais r, abre colchete 1 ao quadrado, é isso? Você faz aquela decomposição, né? Mais fácil, para ficar o código ficar mais legível. Você tem o vetor R, né? Que tem vários componentes. Você extrai os componentes x e y de cada planeta dele. E aí, o que aparece na fórmula da gravidade, né? É G, emão, né? Emão, eminho, mas corta o eminho, por causa da lei de Newton, tem MA do lado esquerdo, né? Versor R dividido pelo módulo de R, né? Que aí fica um R ao cubo, né? Quando você abre. Pode ser também, você pode escrever vetor R dividido pelo naquele módulo que o de Geisso R ao te cubo. mandou. Isso, naquele que o Geisso te mandou tá ao cubo. Isso, mas o módulo de R é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, né? Então, Sim, entendi. Entendi. Aí então eu vou ter tipo x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, para o outro planeta vai ser tipo x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, raiz, aí fica 3 sobre 2. Lembre-se que o que aparece nesse R é a distância entre os planetas. Então, se você está calculando a força do Sol na Terra, o R é o vetor distância do Sol até a Terra. Você está calculando a força de Júpiter na Terra, o R é o vetor distância de Júpiter para a Terra. Então, na verdade, é uma diferença de R's que vai aparecer ali, né? Quando você considera o Sol, isso não aparece porque a gente está assumindo o Sol na posição 0. Então, é o módulo de R menos 0. Mas na prática é sempre módulo de R menos RI.
perdão, o módulo de RI menos RJ, que é a posição do planeta RI e do planeta RJ. Supondo que isso é a força no planeta I devido ao planeta J. Então aparece o R, distância entre os dois planetas ali. Ah, é tipo, lá no AX1 que eu fiz esse ser tipo R0 da Terra menos o R0 do Sol, que no caso é 0, que a gente vai considerar. Só que isso na raiz e isso elevado ao cubo por causa que é um versor sobre o vetor. Sobre isso, o módulo do vetor. Isso. E aí o versor em si, o vetor em cima, você tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Sim. Para escrever corretamente as componentes. Porque também o versor R também é a diferença da... Aí vai ficar isso elevado a 3 sobre 2, no caso, mesma coisa. É algo assim. Entendi. Só olhar aqui, ó. Aqui eu escrevi para vocês assim, né? Então você pode... É sempre o R12 que aparece aqui embaixo, ó, que é o R2 menos R1. E aqui é o versor R12 também, que é o versor deste vetor. Então, se você não quiser escrever em termos de versor, você pode escrever em termos de vetor, aí aqui fica R vetor sobre R ao cubo. Mas é sempre o 12, que é o R2 menos o R1, que vai te dar a força no planeta 2 devido ao planeta 1. Então, só no caso do Sol é que o R1 vai ser 0, aí trivializa. Mas quando você tem outros, é a diferença que entra aqui. Ok? Entendi. Beleza, senhor. Vou pegar. Ok, mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Vamos partir de novo aqui um pouquinho mais para FFT. E eu queria chamar a atenção do seguinte. Primeira coisa, eu vou pegar o código que a gente já estava usando na aula passada. Eu estava preocupado com a norma, se estava correta. Eu estava dando aula na pós-graduação no mesmo assunto, e alguém chamou a atenção que a norma não estava dando certo, e estava faltando um termo, na comparação com o esperado da teoria, né? Então, tem umas delicadezas no FFT que a gente tem que sempre tomar bastante atenção. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Aqui no caso do seno e cosseno, tinha dado tudo certinho, né? Mais ou menos meio. Estou tendo a dúvida agora se está certo. Deixa eu pegar um código que eu fiz aqui embaixo. Vou copiar e colar mais fácil. Quero ver só se a intensidade aqui está certo, está mais ou menos meio certinho, ou se o visual está me enganando aqui, né? Às vezes tem uma flutuaçãozinha ali. Estou imprimindo na tela aqui só um. Estou imprimindo o máximo do módulo de G. Então dá meio. Então tá lá, tá mais ou menos meio. Então essa está certa. Eu estou usando aqui a norma forward para calcular. Tá? Estou comparando isso com as transformadas que aparecem aqui na Wikipedia, né? Então, tomar um pouco de cuidado. Se olhar aqui o seno e o cosseno, quer ver? Acho que o seno e o cosseno estão um pouco mais para baixo aqui, por exemplo. Aqui, ó. Eu tenho que olhar para essa daqui. Então, se eu olhar aqui para a intensidade, ó, é um pico de intensidade meio, mas tem um raiz de 2 na frente. Então, o nosso está dando mais ou menos meio, mas se eu comparar com essa tabela da Wikipedia, tem um raiz de 2 adicional aqui por causa da norma, da escolha da norma. Agora, o nosso, a gente sabe que o mais ou menos meio está correto, porque a gente fez aquela análise independente, né? A gente fez na mão ali, a expansão do seno em Euler, a gente viu que dava lá mais ou menos meio, né? Agora, esse daqui, tem que tomar cuidado com a escolha da norma. Mesma coisa, agora aqui no caso da gaussiana, eu estou usando a norma forward também. Na hora que eu comparo, aqui a gaussiana tem intensidade 1, e aqui a gaussiana está com uma intensidade 0,15, sei lá, 0 alguma coisa assim, né? Se eu olhar aqui na Wikipedia, o que eu esperava para a gaussiana está aqui em cima. Aqui. Eu esperava que o pico fosse em 1 sobre 2 alfa, e esse alfa
nos meus parâmetros é meio. Então, o pico deveria dar 1. Tá? Só que não está dando 1. Está dando um valor bem menor, está dando 0,15. Então, o que está acontecendo aqui que está errado é exatamente essa questão da norma. Deixa eu tentar ilustrar de novo aqui um detalhe ou outro para vocês, para a gente esclarecer isso. Perdão. Fui. Só compartilhar aqui o tablet. Eu vou abrir aqui uma nova aba no tablet para a gente poder ver com calma. Então, veja, aqui eu estou pegando na minha página lá do curso de computacional, só para a gente ver com mais facilidade. Aqui eu tenho as expressões, está um pouco feia, só vou pegar, eu vou passar limpo no tablet e vai ficar mais fácil. Mas é a expressão da transformada inversa e da transformada direta. Vamos focar na transformada direta, que é essa daqui. Tem uma versão mais simples, essa está melhor. Que é a transformada direta, que é essa daqui. Deixa eu pôr no tablet lá do lado. Perdão. Essa daqui. Só lembrando que L sobre N é delta X, tá? Então, a transformada direta, eu posso escrever ela na versão discreta, tá? Vou deixar claro aqui. Na versão discreta, o Fn, Fão, para falar que é transformada, vai ser, então, o delta X sobre raiz de 2π, somatória, vou chamar de J, para não confundir com o I, né, do F'J, exponencial de menos I knxj. Bom, a gente pode trocar o kn por 2π sobre L, que é o que está aqui, e o xj por j dx. Então, isso fica 2π nj sobre enão, que é o total de pontos, né? Ok, vou esquecer aqui a página aqui agora, vamos focar aqui na minha... Bom, na verdade, deixa eu deixar assim, vai. Vou deixar o kn xj e só chamar a atenção que esse kn xj, o produto deles, vale 2π eninho j sobre enão. O que acontece é o seguinte, o que o NumPy calcula para a gente, bom, depende da escolha da norma, forward, backward ou ortho, mas se eu tiver na norma forward, vamos focar na forward só para facilitar a nossa vida aqui um pouquinho. Na norma forward, o NumPy retorna este objeto aqui, ó, exatamente isso aqui. Isso aqui é o NumPy com a escolha forward. Tá? Então, está faltando... bom, tudo bem, esse aqui é o NumPy com forward. Agora, vamos fazer um passo a mais aqui, que eu vou pegar esta expressão aqui e tomar o limite do delta x indo a zero, virando um infinitesimal. Quando eu faço isso, o que eu vou obter? Ó? Passa esse delta x para dentro da somatória, vai virar um dx, aí a soma em j é basicamente a soma em x, então este objeto com o delta x vira uma integral em x. Né? Então, este cara aqui, no limite delta x indo a zero, ele é 1 sobre raiz de 2π, integral do f de x e menos i kx dx. Ou seja, é exatamente a forma da Wikipedia. Vamos comparar aqui. Quando você maximiza a tela, ele sobe e desce aqui, é meio chato, né? Só um segundo, gente. Deixa eu chegar lá na tabela. Olha só, a coluna do meio aqui, né? Ó, a coluna do meio é exatamente essa expressão que eu desenhei aqui. Enquanto que o NumPy calcula para a gente esse trecho aqui, só essa somatória. Pessoal, só um segundinho, que a minha filha está chorando aqui. Deixa eu só ver se está tudo em ordem.
Só um segundo, gente. Tá tudo bem, mano? Tá tudo bem, mano? Perdão, desculpa, gente. Tá tudo bem, ó. Bom, só recapitulando. Então, de novo, a expressão que está aqui na tabela da Wikipedia é exatamente o que está aqui, mas o NumPy calcula esse trecho só. Então, se eu quiser comparar o resultado do nosso cálculo no Python, com o NumPy, com essa tabela, eu tenho que tomar cuidado com esse trecho aqui, ó. Tá faltando, eu tenho que pegar o NumPy e multiplicar por ΔX sobre raiz de 2π, para poder comparar com essa tabela. Então, aqui a gaussiana, que a gente tinha olhado, ela vai dar 1. Cadê a gaussiana? Aqui. Então, o alfa para mim é meio, né? Então, a gaussiana vai dar 1, mas para ela dar 1, eu tenho que multiplicar por aquele fator. Senão, eu estou comparando duas coisas diferentes. Então, isso que estava me deixando preocupado. Então, vamos ver. Então, o fator que eu percebi ali que eu tenho que multiplicar para a gaussiana seria... Tá aqui, né? ΔX dx sobre raiz de 2π. Então, vamos deixar aqui. Desculpa, eu falei que é a norma forward, mas na verdade... Deixa eu voltar aqui para o tablet. Estou com o tablet aberto aqui olhando. Só inverti as bolas porque eu li forward ali e pensei errado. Na verdade, isso aqui é o NumPy backward. Então, eu tenho que comparar com o NumPy backward, não com o forward, tá? Deixa eu corrigir aqui. Veja aqui, o máximo, o G aqui é a função transformada, né? Então, se eu plotar aqui, ó, o máximo dela está dando 6 e alguma coisa, né? Que é o que está aqui, ó. Se eu pegar o máximo do módulo de G dá 6,26. E o fator que eu tenho que corrigir é isso daqui, ΔX sobre raiz de 2π. Então, se eu multiplicar esse máximo do módulo de G por esse fator que eu percebi que eu tenho que corrigir, dá 1. Certo? Que é o que eu esperava. Então, eu vou agora fazer essa correção, pegar esse cara aqui, e vou colocar ele aqui, ó. Chamar de norma G, e vou multiplicar o meu G por essa norma, para fazer essa correção, que vale para o caso backward, hein? Se eu estiver falando do caso ortho ou do caso forward, aí a norma muda um pouco, mas no caso backward seria isso. Se eu rodar agora e executar, olha lá, o pico em 1, bonitinho, como deveria ser, tá? Então, isso só para ilustrar para vocês que esse lance da norma, ela atrapalha um pouco. Mas é uma daquelas situações em que não é importante se eu faço a ida e a vinda. É outro termo que, se eu vou e faço a transformada e depois faço a inversa, a norma não importa, porque a norma da inversa cancela a norma da transformada. Ela só é importante quando eu quero verificar se meu código está certo e quero comparar com algo da teoria. E nesse caso aqui, eu sabia que tinha que dar 1 e não estava dando. Então, tem que tomar esse cuidado. Sempre bom analisar se você está fazendo certo. Uma vez que eu sei que está certo e que a norma não importa, eu posso agora esquecer essa norma aqui, porque estou perdendo tempo multiplicando por ela, né? Mas para eu verificar se o meu código está em ordem, ela foi importante, tá? São essas peculiaridades que você tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado ao trabalhar com a FFT. Chamando a atenção aqui que no caso do seno, aqui já tinha dado certo, mas vamos só fazer a análise do mesmo jeito. Ó. Vou colocar aqui o backward. Essa análise que eu fiz foi para o backward. Então, se eu calcular aqui, está dando mais ou menos 500, que está errado também, né? Deveria ser mais ou menos meio. Mas, de novo, é aquele mesmo lance. O NumPy, ele vai retornar só aquele trecho da somatória. E aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque a maneira com que a gente obteve aquele mais ou menos meio, lá nas aulas anteriores, foi fazendo na mão a expansão do seno em exponenciais complexas, e aquilo corresponde a fazer a transformada de Fourier discreta mesmo. Então, já deu mais ou menos meio correto, bonitinho.
Agora, aqui, eu estou querendo comparar, esse negócio de subir e descer a tabela é chato, né? Perdão. Descer lá, já vai descer. Capítulo 15, né? Sei lá. Agora, aqui é a contínua, então essa comparação ela é um pouco delicada. Então, se eu comparar com a transformada contínua do seno, tá mais para baixo, né? Tá aqui, ó. Não é mais ou menos meio, é mais ou menos meio vezes o raiz de 2π, se eu quiser comparar com esta norma aqui. Então, tudo depende da norma que eu estou utilizando. Então, se eu pegar agora a norma backward, que é essa que a gente está analisando, só que eu tenho que corrigir, então, com essa norma G. Então, a mesma norma G, para fazer a mesma correção, quanto que vai dar? Deu mais ou menos 1 e alguma coisa, né? O que tinha que dar? Tinha que dar mais ou menos meio, um módulo, né? Meio, vezes raiz de 2π. Então, basicamente, raiz de 2π sobre 2 tinha que dar. Então, será que esse número que está aparecendo aqui, 1 e alguma coisa, será que isso é raiz de 2π sobre 2? Para verificar isso, vamos fazer aquele código que eu tinha feito aqui antes. np.máximo do módulo de G. Então, isso aqui é o que está dando a conta para mim. E na Wikipedia, o que está me dizendo é que isso aqui deveria ser raiz de 2π sobre 2. Está lá, 1.25, 1.25. Tá? Então, deu exatamente o que está aparecendo aqui na tabela da Wikipedia, mas para isso, para que bata certinho o número da frente, eu tive que prestar bastante atenção na escolha da norma. Tá? Comparar esta expressão com a equação teórica que está aqui, perceber que o que está na Wikipedia é só um trecho o que está na NumPy é só um trecho da transformada, essa norma fica de fora. Então, se eu quiser fazer a comparação, eu tenho que fazer essa correção da norma. E, de novo, isso só é importante em certas situações, mas tenham isso em mente sempre. Tá ok? Entenderam, gente? Entendi. É meio confuso mesmo, tá? Não tem salvação. É um tópico bastante delicado. Bom, vamos fazer mais um exemplo para encerrar? Eu não tive tempo de fazer aqui o caso da convolução. A gente tem mais meia hora, 40 minutos de aula. Vocês querem tentar fazer a convolução na mão? Pegando aqui na Wikipedia, a gente tem aqui um exemplo tem aqui o resultado esperado da convolução. Aqui, é a regra 108. A gente tem duas funções, a f e a g, e eu quero fazer o seguinte, eu quero definir a função f e a função g e aplicar a regra de convolução e voltar, né? Então, eu vou fazer a transformada de f e a transformada de g, multiplicar as transformadas e inverter, tá? Então, a tarefa seria a seguinte, a gente vai definir, deixa eu escrever aqui em LaTeX para ficar organizado, seja f de x a gaussiana, menos x quadrado sobre 2, pode ser de norma 1, para simplificar a nossa vida. E g de x, vamos chamar o g de x de gaussiana, né? Porque é g de gaussiana. Vamos chamar o f de x, vai ser uma função Heaviside, tá? É a função degrau, basicamente. A função Heaviside de x. Eu quero calcular f bola g de x, tá? Vou chamar de estrela aqui, mas não sei qual é o símbolo de cabeça simples da convolução no LaTeX. É basicamente a integral de f de x' vezes g
de x menos x' de x'. Fora possíveis escolhas de normas. Tá? Então, eu quero fazer esta integral, que é basicamente a integral da convolução. Vou deixar maiorzinho aqui. Tá? Então, essa integral da convolução é o que a gente faz via transformada de Fourier com facilidade. Não tem que fazer essa integral em x, tá? Não é para fazer integral em x. É para perceber que existe uma regra aqui, que o f bola g, a convolução de f com g, é basicamente o produto das transformadas. Então, vocês vão escrever um vetor g, um vetor f, gzinho e fzinho, calcular o gzão e o fzão, como sendo as transformadas, multiplicar o fão e o gzão e calcular a inversa do produto para obter a convolução. Vamos chamar essa convolução de h. Né? O h de x é essa convolução, certo? Então, basicamente, o que vocês precisam fazer é calcular o hzão de k como sendo o fão de k vezes o gzão de k e depois calcular o hzinho de x como sendo a transformada inversa, vou chamar assim, tradicional, do h de k. Ok? Deixa eu aumentar a fonte aqui um pouquinho. Querem tentar fazer isso? E ver o que dá essa convolução? Tem uma meia hora aí, deve dar tempo. Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, só para deixar na tela aqui para vocês, eu vou copiar essa informação, deixar... Só vou dar um print aqui na tela, deixar essa informação aqui. No meu outro monitor eu vou fazer esse código, para a gente comparar o resultado depois, tá? Aí vocês não veem a resposta aqui. A dúvida eu estou aqui, hein? O intervalo x que eu não especifiquei aqui, vocês podem fazer de menos 10 a 10. Tá? Ou de menos 5 a 5, talvez esteja bom.
Estão conseguindo, pessoal? Não se preocupem muito com a norma, não. Vamos ver a cara da função primeiro, depois a gente ajusta a norma. Eu tô fazendo a transformada das funções agora. O meu tá pronto, eu tô só tentando ajustar a norma aqui, porque tem uns detalhes que são delicados também.
professor, no SciPy, para fazer a transformada SciPy, né? É .fft, né? Isso, é a biblioteca FFT e a função FFT. Isso. Aí eu. Não, é porque a minha, eu tô colocando, mas tá falando que não tem atributo FFT. Eu importei o SciPy, aí eu só escrevi, tipo, SciPy FFT.fft. Eu acho que talvez não pode, você tem que. Bom, tem que pegar no SciPy especificamente. Estou usando do NumPy. Mas às vezes você tem que importar separado. Deixa eu ver aqui. Ah, se o senhor fala importar tanto o SciPy quanto o SciPy ff.fft. É, Ah, deixa eu ver. tá. Test- Isso é. Você tem que importar from SciPy import FFT. Igual, aí depois você consegue trabalhar. Tem que Beleza. importar o submódulo mesmo. Beleza, sofri um pouquinho aqui, mas consegui consertar a norma. Esse caso da convolução é bem delicada a norma, tá? E aí, pessoal, estão conseguindo? Onde vocês estão? Onde travou? Sem a norma é fácil, hein? Espero que vocês travem só na norma, que é realmente bem delicado. E aí, pessoal? Conversa comigo, só o Jason está respondendo. Como é que está o resto? Professor, pra falar a verdade, eu tava fazendo o. Aí, passou um carro aí atrás, não ouvi nada. Estava fazendo? Ah, tá. Eu tava fazendo o negócio do projeto aqui. Não, pô, para aproveitar aqui para tirar dúvida. Foca aqui, porque vai ser útil, ó. Tem a convolução que vocês precisam saber. Vou mostrar a resposta dos gráficos aqui, não vou mostrar o código não, tá? Vou passar rapidinho aqui, que aí vocês não veem nada. Tá aqui, ó. Essa é o mesmo esquema dos gráficos do caso anterior. Tá? Aqui é a função heaviside, centrada em zero. Aqui é a gaussiana. A minha gaussiana, eu não defini ela como exponencial de menos x² sobre 2, não. Eu coloquei normalizada, né? Dividido por raiz de 2π. Por isso que ela não vai até 1. Tá indo até 0,4 aqui, né? Que é 1 sobre raiz de 2π. A transformada delas, então aqui em azul, aqui para poder plotar as duas juntas, eu estou usando, a azul é o módulo da transformada da heaviside, que
plotei o módulo, tá? Em vez de separar a parte real e imaginária. E em laranja é a transformada da gaussiana, que é real, dentro do módulo, mas ela está escondidinha aqui porque essa é muito maior. Mas é a gaussianazinha aqui. Aí aqui é o produto das duas, da azul com a laranja, e aqui sim é a parte real, a parte imaginária. Essa aqui é o H. Esqueci de corrigir os eixos aqui. Aqui é o H, parte real e parte imaginária, que é o produto da Fão com o Gzão. E aqui é a transformada inversa desse cara. Então aqui a curva azul é a convolução da Heaviside com a gaussiana. Vocês entendem o que a convolução faz? O que está acontecendo aqui? Deixa eu trocar o zoom aqui só da transformada. Olhando só para o primeiro e para o segundo gráfico aqui, vocês entendem o que a convolução faz? Ela, não sei, acho que ela meio que coloca o domínio de uma função com a outra. Eu já tinha, é que eu vi isso há muito tempo atrás, em física matemática. Acho que era alguma coisa a ver com domínio, não sei se ela multiplicava o domínio das duas. Ela Alguma coisa assim. Ela multiplica as duas, mas ela corre uma delas pelo domínio da outra, né? Vai multiplicando ponto a ponto. Tá. Tipo, a função, você coloca o valor, ela faz na função, o domínio multiplica com a outra e vai. Nos pontos que você definir, ela faz isso. Para tudo. Vai percorrendo, isso. Então, se você olhar aqui só na região central, esquece essas barreirinhas laterais. Basicamente, neste caso em particular, o que aconteceu foi que a convolução da gaussiana com a Heaviside retornou uma Heaviside suave. Em vez de ser um salto descontínuo, agora tem um salto suave. E o formato da suavização é a gaussiana. Então, basicamente, o que a gente implementou aqui foi o algoritmo que eu mostrei no GIMP antes. Eu já fechei, né? O algoritmo de blur, né? De desfocar a imagem. Aqui eu desfoquei a Heaviside. Ela ficou com a borda esmaecida. Tá? E aqui aparece na lateral porque a função é periódica. Então, é como se fosse, na verdade, parece uma Heaviside, mas é uma função degrau, porque aqui ela decai e volta, né? Como se fosse periódica para cá. Então, aqui, por causa da periodicidade, suaviza esse lado também. Essa periodicidade é inevitável, né? E por que ela faz isso? Porque é como se eu pegasse, imagina que a função Heaviside está parada aqui, e eu pego a gaussiana e coloco o centro da gaussiana aqui em menos 10. Né? Lembrando que a expressão que vocês estão integrando é essa daqui, né? O F é a Heaviside, então a Heaviside está parada, e a gaussiana está se deslocando. Estou variando a posição da gaussiana pelo centro em x'. Então, aqui você... Imagina que a gaussiana está aqui, ó, centrada em menos 10. O produto da gaussiana com a Heaviside centrada em menos 10 dá zero, né, porque a Heaviside é zero em torno da gaussiana. Então, dá esse zero aqui. Quando a gaussiana está no meio desta região da Heaviside, o produto das duas, é o produto das duas e depois integra, né? A Heaviside vale 1. Então, e a gaussiana está inteirinha dentro da Heaviside, se estiver aqui, né? Então, o produto das duas integrado vai dar 1, que é o que está aqui. Agora, quando a gaussiana está no meio do caminho, você faz o produto das duas, aqui a metade esquerda vai a 0, porque a Heaviside é 0, e a metade direita, a Heaviside é 1, então dá só a metade da gaussiana. Então, a integral da metade da gaussiana é meio, que é esse meio aqui. Aí, à medida que a gaussiana vai indo para um lado ou para o outro, ela vai incorporando mais ou menos da sua área dentro da Heaviside e vai dando esse contorno suave. Então, a convolução faz isso. Faz o produto ponto a ponto e integra. Vai deslocando uma função, faz o produto das duas e integra. Então, ela te dá essa estrutura. Entendi. Agora, eu imagino que vocês vão tentar fazer esse código e a sua figura não vai ficar igual a minha. Se você fizer só as transformadas de Fourier direto, né, faz o FFT da F, o FFT da G, faz o produto das duas e inverte para obter o H, vocês provavelmente vão terminar com uma situação em que a Heaviside está de ponta cabeça, vai estar ao contrário, vai estar o 1 do lado esquerdo e o 0 do lado direito, a norma vai estar errada, tá?
vai ter um bando de coisas erradas. Então, tudo aquilo que eu discuti antes, que quando você faz a transformada e volta, a norma e a fase não importa, né? Quando você vai e volta, eu falei isso várias vezes nas últimas aulas. Quando você faz a transformada, manipula a transformada e volta fazendo a inversa, a norma não importa e a fase não importa. A norma e a fase eram meramente para nos ajudar a ter uma visualização no espaço K mais correta, para a gente poder comparar as coisas. A gente viu isso tanto aqui no seno e cosseno, quanto aqui na gaussiana. Começo e o final era irrelevante se eu usava a norma que eu usava e a fase, se eu corrigia a fase ou não, não era importante. Agora, na convolução, a brincadeira é diferente, porque na convolução, o H no espaço K é o produto do F com o G no espaço K, e o Hzinho é a inversa desse produto. Então aqui eu fiz duas transformadas diretas, peguei o F de X, transformei para F de K, peguei o G de X, transformei para G de K, são duas transformadas diretas, e para obter o H, eu fiz uma transformada inversa. E aí não bate. Se eu faço uma direta e uma inversa, fechou, norma e fase não importa. Mas agora aqui eu fiz duas transformadas diretas e uma inversa. A norma e a fase vão importar no resultado. Sacaram? Por isso que eu estou passando a convolução como exemplo, porque é um exemplo crítico, que mostra que os detalhes da transformada de Fourier são muito importantes para tirar um resultado correto. Então, para vocês tirarem este resultado que eu tirei aqui, realmente tem que olhar para a norma e para a fase com muita calma. Ok? Bom, tá dando o horário da aula, eu vou deixar vocês sofrendo com isso até sexta-feira. Eu não vou colocar como lista de exercício, mas considerem como se fosse, tá? Queria que vocês tentassem fazer até sexta-feira a figura de vocês ficar igual a minha, a transformada bonitinha aqui, ó, de 0 a 1 e no sentido correto. Mas para isso tem que consertar a norma e a fase. A fase é fácil consertar, é a mesma correção que eu já mostrei nas aulas anteriores. Agora, a norma é difícil. Então, se vocês não conseguirem consertar a norma, na sexta-feira eu vou mostrar o meu código. Mas queria que vocês tentassem, assumissem um desafio aí de tentar consertar a norma. Ok? Beleza. Ok, gente. Aí, sexta-feira vai ser a última aula de transformada de Fourier. Eu vou passar uma listinha com um exemplo prático. E na semana que vem a gente começa o próximo assunto. Fechou? Okay. Fala, só para antes de desligar. Falando nisso, semana que vem as coisas mudam um pouco, né? Hoje é quarta, então sexta-feira, falei, né, a gente vai ver isso na sexta-feira, esses detalhes. Na semana que vem, por causa do feriado do dia 7, o dia 8 está marcado como uma aula de reposição na quarta-feira. Então a gente não vai ter aula na quarta. Semana que vem vai ser aula só na sexta. Ok? Só para não criarmos confusão aqui. Aí, mas no caso, na sexta já é a apresentação dos projetos, né? Era dia 10, né? Eu tinha acho esquecido. Vamos conversar sobre isso na sexta-feira, tá? Beleza. Eu vou pensar e na sexta vocês me lembram, por favor. Beleza. Show? Beleza. Beleza. Até mais, então. Até sexta-feira. Até. Até, professor. Boa noite. Boa noite.